Boa noite a todos. Eu convido os nossos anjos guardiães para ficarem bem pertinho de nós, para que a gente não perca nada desse tema da noite, que é tão bom. Aliás, cada vez que a gente vem assistir uma palestra espírita, a gente sempre leva uma coisinha boa para casa. A gente sempre leva uma coisinha no coração. E tomara que a gente não esqueça, porque nós temos a mania de ouvir coisas bem boas e depois esquecer. Ai, a gente acha tão lindo, vou fazer. É igual aquelas receitinhas, né, que eu vivo vendo na internet, as receitinhas, vou fazer, guardo tudo, nunca faço nada. Mas então, que o nosso anjo ajude a não ser assim, que a gente ouça pelo menos uma coisinha e que fique para a nossa vida, que a gente comece a aplicar hoje mesmo. Combinamos assim? Então vamos lá. O tema da noite, é claro que eu tirei desse livrinho aqui que eu amo, que chama Caminho, Verdade e Vida. Esse livrinho conta histórias que Jesus passou, ou que ele ensinou para os discípulos dele, ou que ele mesmo fez, ou a frase que algum deles escreveu para não esquecer, sabe? Quando ele disse para eles assim, vocês vão continuar esse caminho da Boa Nova, vocês vão continuar disseminando e as outras pessoas vão entender o que vocês falarem. Eles tomaram um susto, porque quando a gente está perto do professor, a gente diz, mas ele vai me ensinar de novo, e a gente fica até assim meio folgado. Quando a gente está perto da mãe assim, quando alguém sabe a receita, a gente, daqui a pouco eu pergunto para minha irmã, ela já me fala de novo, eu posso esquecer porque ela vai me falar. Só que Jesus chamou os 12 lá, eram mais, mas de verdade a gente diz 12. Chamou lá e disse assim, vocês que vão passar esse assunto, hein? Vocês vão começar a viajar sozinhos e vocês que vão ensinar as pessoas. Eles ficaram, E aí, depois que Jesus morreu, sabe, depois de toda aquela historinha tão triste, quando Jesus morreu mesmo, eles se sentiram na obrigação de escrever então, para não esquecer, já que eles que iam passar as coisas, daí eles escreveram, e aí chamaram os evangelhos. Então, nos evangelhos de Lucas, Mateus, tem um monte de evangelho de João, está escrito lá o que Jesus ensinava para eles, que eles não queriam esquecer. E o nosso tema da noite foi tirado do evangelho de João. É claro, esse livrinho aqui foi escrito pela mãozinha do Chico, pela ideia do Emmanuel, mas baseado numa dessas frases. São 180 lições aqui dentro. E a lição para nós hoje chama assim, testemunho. E ela é dessa frase que Jesus disse, respondeu-lhes Jesus, dizei isso de ti mesmo ou foram os outros que falaram de mim? Sabe para quem que ele tinha dito essa frase? Para Pilatos. A gente lembra daquela historinha do Pilatos, né? Eu chamo historinha, mas aconteceu de verdade, né? Jesus foi julgado, o Pilatos chegou lá e disse, mas eu não vejo nada de errado nele, gente. Tem certeza que vocês querem fazer isso mesmo com esse homem? E a população dizia, sim, crucifica-o, crucifica. Ele dizia, mas de verdade mesmo, assim, eu olhando para ele, ouvindo os relatos, porque ele recebeu relatórios, né? Imagina, era igual hoje, assim, todo mundo recebe relatório de tudo quanto é lado. Recebi relatório, não vejo nada de errado nele. Tem certeza que é esse homem que vocês querem que eu faça isso? E eles diziam, sim, é esse aí mesmo. Eles diziam, mas vocês não preferem então que seja aquele ladrão, aquele que assustou vocês na semana passada, que tinha feito tanta coisa, o Barrabás, né? A gente lembra desses nomes da história. Não prefere que seja ele? Porque ele assustou tanta gente, entrou nas casas, fez tanta balbúrdia. Não, a gente quer esse aí. Aí eles, mas é difícil julgar isso aí, né? Então eu vou fazer o seguinte, daí ele perguntou para Jesus, tu é o rei dos judeus? Aí Jesus responde para ele com essa frase, tu que está dizendo? Tu que está dizendo? Sabe por que ele respondeu assim? Parece que ele estava assim se livrando do homem, ou querendo que o homem passasse uma vergonha, mas não. Ele estava dizendo assim, Pilatos não conhecia nada da vida dele, não sabia da existência dele, não sabia de nada. E ele estava dizendo, você é rei dos judeus. E Jesus, claro, entrava na cabeça da pessoa, sabia presente, passado, futuro, de tudo que estava ali. Jesus entendeu por que ele estava dizendo isso, tu é o rei dos judeus. Por quê? Pilatos era investido de poder, então ele tinha um cargo alto. E quando ele dizia para Jesus assim, tu é o rei, ele estava querendo avaliar se o poder do outro era grande ou não. Tu é rei mesmo? Porque rei valia mais que imperador, valia mais que o cargo dele. Tu é rei dos judeus? E aí Jesus disse para ele, é tu que está dizendo.
E aí Jesus sempre tinha essas respostas assim que deixava a pessoa desconcertada, né? Pilatos ficou desconcertado com essa resposta, porque Jesus podia dizer, sou, e o meu pai vai vir aqui e vai acabar com tudo. Ele podia, né? A gente é bobo assim, nós humanos somos bobos assim, né? A gente quer mostrar o poder para os outros. Jesus não fez nada disso, diz, é tu que está dizendo. Pilatos ficou tão fora de si assim, que ele não sabia como resolver, que ele disse, mas tu não é da Galileia? Daí ele disse, sou. Não, então esse caso aí não é para mim. Ele se livrou, né? Vou te mandar então para o Herodes. Herodes era o investido do poder lá da Galileia. Só que como não dava para ir a pé e levar Jesus, ele disse, vou aproveitar que o Herodes está aqui na cidade, vou te mandar para ele. Mandou Jesus com toda aquela tropa lá para Herodes. Chegou lá para Herodes, ele disse, mas você aqui, fazia tempo que eu queria te conhecer. Porque Herodes conhecia a fama de Jesus, que tinha feito milagre, que tinha feito isso, feito aquilo, né? Herodes já estava mais por dentro da história. Pilatos não sabia nada. Aí o Herodes disse, mas tu é que faz aqueles milagres, é tu que é investido de poder. E ele estava pensando assim, Jesus como um mago, esses que fazem feitiço, que fazem coisas maravilhosas. Ele disse, mas é tu que faz, né? Jesus não fez nada. Não respondeu nada. Tudo que o homem falava para ele não dizia nada. Herodes pensou, ele deve ser meio boca aberta. Não é esse aí. Não, acho que pegaram a pessoa errada, não é esse aí. Você veio lá de Pilatos, né? Pilatos que te mandou aqui. Vou te mandar de volta. Não vi nada errado contigo, vou te mandar de volta. Mandou de volta. Lá vai toda aquela gente lá, volta. Pilatos diz, meu Deus, nem o teu líder quis julgar você, agora voltou para mim esse problema. Perguntou para o povo de novo, tem certeza, ele perguntou 3 vezes, tem certeza que é esse aqui que vocês querem? Ele já dizia, sim. Ele, eu lavo minhas mãos. Lembra da historinha? Aí contei toda a história, mas a frase era uma só, a frase que Jesus tinha repetido para ele, tu que diz isso. Tu não é o rei dos reis, é tu que diz. Agora presta atenção o que o Emmanuel vai dizer sobre essa frase. Ele diz assim, a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação bem maior do que a gente pode pensar. A gente vai compreender e vai aplicar para as nossas experiências. Quando encaramos no mestre, quem era o mestre, gente? Por que a gente chama de mestre? De tanto que Jesus ensinou, tanta coisa boa que ele ensinou para nós, ele tem o direito de ser chamado de mestre. Quando encaramos o mestre, a personalidade do Salvador, por que a gente afirma isso, que ele é Salvador? Nem a gente sabe. Era o que Pilatos estava dizendo, tu é o rei. Então a gente sabe mais ou menos as coisas, mas de verdade mesmo a gente não sabe. Estaremos agindo como discos, Emmanuel coloca, sabe? Lembra daquele tempo antigo que tinha o disco que botava a agulhinha e ele ficava lá, e quando tinha algum risco no disco ele ficava repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, repetindo a mesma coisa. Aqui, Emmanuel está dizendo pra gente, será que quando a gente diz Jesus, meu Salvador, meu Mestre, a gente sabe mesmo o que está falando? Ou a gente está igual um disco furado ali, arranhado, só repetindo coisa? Quando a gente fala de alguém, às vezes, a gente nem sabe. Pensa bem, às vezes a gente ouviu falar e já está passando para frente uma fala que a gente nem sabe se é verdade. E às vezes não é, muitas vezes não é. E muitas vezes não é do jeito que foi colocada. A pessoa ouviu, já apimentou um pouquinho mais para ficar mais interessante, já contou para frente, o outro já faz. Gente, é bem aquela brincadeirinha do telefone sem fio. Começa ali numa coisa, quando vê já está virada em outra. E olha a responsabilidade da fala. Lembram que Pilatos fez assim, vou lavar minhas mãos? Ele fez mesmo o gesto. Contam os livros de história espírita que Pilatos, o espírito, morreu, desencarnou, trocou de existência, nasceu de novo e nasceu com um toque de lavar as mãos por várias existências. Do arrependimento que ele ficou, do remorso que ele ficou de ter dito, eu vou lavar minhas mãos e não ter tomado uma atitude. Ele era o líder, ele podia dizer, não vou fazer nada com esse cara. Não tem nada que diga contra ele. Ele não fez nada. Ele sabia que ele não tinha feito nada. Eu não tenho razão para crucificar esse homem. Ele podia ter feito isso, mas não fez. E aí depois que ele desencarnou, antes de desencarnar ele não percebeu a extensão do ato dele.
Depois que ele desencarnou, ele, meu Deus, o que foi que eu fiz? E aí ele mesmo não se perdoava. Nascia de novo e ficava com a estranha mania de lavar as mãos. Passava a existência inteira criando ferida nas mãos de tanto lavar. Nascia de novo em outro corpinho, em outra cidade, com outra mãe. Mesma coisa, por um ato que ele cometeu. Foi grande? Foi. E ele não se perdoava. Agora pensa você, a responsabilidade que a gente tem na língua. Às vezes você fala uma coisa, achando, mas isso é uma coisinha. Essa coisinha vai para frente de uma tal maneira e acaba estragando a vida de outra pessoa. A responsabilidade é tua. Onde começou o negócio. E a gente diz, mas eu só falei. Só falou, a responsabilidade é tua. A justiça divina não é boba e ela te acha. E a gente pensa, mas agora eu sou espírita, eu venho aqui, eu faço tudo certinho, a minha vida não é tudo errado. É? E o que você já andou aprontando por aí? Pilatos passou com ferida nas mãos várias existências até um dia conseguir se perdoar. Vai saber o que nós aprontamos por aí para estar passando o que a gente passa? Vai saber o que a gente aprontou e a gente mesmo não se perdoa. Por quê? A espiritualidade superior perdoa a gente, eles já são, meu Deus, eles já são bem elevados, eles perdoam. A gente é que não se perdoa. A gente é que fica ali, mas eu fiz isso, eu não mereço. Aí você reencarna, às vezes, aquela pessoa que você feriu já está em outra, já está vivendo melhor, mas você não se perdoa, você não se permite. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, nem lembro mais de quem, que falava sobre o Raul Teixeira. Vocês conhecem o Raul Teixeira? Palestrante espírita que sofreu um infarto lá num avião. Eu gosto de contar as historinhas assim que fica interessante. O homem estava indo para um congresso muito importante lá nos Estados Unidos. Pegou um avião e sabe que leva a noite inteira, né? A viagem para chegar lá. E aí ele disse para a moça assim, não me acorda, tá, querida? Não me chama para dar água, não me chama, não traz o carrinho de comida, não me acorda de maneira nenhuma, que eu quero dormir a noite inteira para chegar inteiro lá. Tá, ela fez como ele pediu, ele tinha dito para não acordar, ela entendeu. Ele puxou o cobertorzinho até aqui, botou o chapéuzinho dele até aqui, pronto, ficou lá dormindo. Acontece que ele infartou no meio da noite. E tentava chamar alguém, e a voz não saía, e ele não conseguia chamar alguém, e foi infartado até lá. Quando é que a aeromoça foi perceber? E ela dizia para os outros assim, os colegas dela diziam, mas que estranho, aquele cara nem se mexe. Ela dizia, não, eu acho que ele deve ter tomado alguma coisa, ele pediu para não ser incomodado. E aí ele ficou a viagem inteira, 12 horas lá. E aí quando chegou no aeroporto, que todo mundo desceu, dela disse, não, mas agora eu vou ter que acordar, não, o avião tá vazio, foi lá acordar, o homem estava infartado. Bom, esse é o Raul. O Raul é professor universitário. Ele já melhorou. Ainda não faz palestra comprida, ficou com várias sequelas, mas tal, já melhorou. Ele é professor universitário. Ele dá aula de física lá na Universidade do Rio de Janeiro. E é uma pessoa bem gabaritada, assim, tal. E ele almoçava todos os dias num restaurante, no mesmo restaurante perto da faculdade, tal. E lá eles até reservavam uma mesa para ele perto da janela, que era onde ele gostava, e ele almoçava lá naquela mesa. Acontece que, como era perto da janela, ele conseguia ver a rua. E todo dia chamava a atenção dele que um cara ia lá no lixeiro, abria o lixeirão assim, catava todas as coisas lá dentro e comia as coisas lá do lixeiro. E ele pensava, puxa vida, eu almoço todo dia aqui, essa comida limpinha, eu sou tão bem tratado. Por que aquele cara tem que comer lá? Isso incomodava ele. Mas ele nunca foi lá embaixo dar outra comida pro cara, porque o cara não aceitava mesmo. Os garçons mesmo diziam, seu Raul, não dá comida para ele, porque ele vai jogar, o senhor vai dar comida, ele vai jogar dentro do lixeiro, depois ele vai pegar do lixeiro para comer. Ele tem mania de lixo. Ele dizia, mas por que acontece isso? Daí um dia ele estava tão incomodado, e naquele dia ele tinha mediúnico no centro. E ele foi, e lá o mentor do mediúnico disse para ele, Raul, você ficou muito impressionado com aquele homem do lixeiro, né? Ele disse, nossa, até assusta a pessoa, né? Nossa, você estava me vendo. Sim, eu fiquei impressionado mesmo. Você quer saber a história dele? Ele disse, claro, eu quero. Daí ele disse, como é que é o nome daquela rua lá? É Avenida Fulano de Tal. Vamos dizer assim, eu vou inventar um nome porque eu não lembro mais, tá? Vamos dizer assim, Procópio Ferreira, vamos dizer. Avenida Procópio Ferreira. Dele, sim.
aquele homem que cata o lixo no início da Procópio Ferreira é a reencarnação dele mesmo, Procópio Ferreira. Meu Deus, mas por que ele cata o lixo lá? Vamos dizer assim, é tudo inventado esses nomes, tá, gente? Porque essa história é de verdade, mas eu não lembro o nome oficial. Ele tinha sido um político muito importante de Brasília. Acho que era deputado federal, alguma coisa assim. E sonegou muita coisa, errou muita coisa, fez muita coisa errada. Pegou muito dinheiro para si, mas errou assim do começo ao fim. Mas, depois que ele desencarnou, levou o nome daquela rua e tal. Na próxima encarnação, ele veio como uma pessoa pobre, como uma pessoa simples, só que veio dementado. De tantos erros que ele tinha cometido, ele não conseguia se perdoar de nada, se arrependeu. Só que em vez de tomar um caminho e começar a devolver as coisas que ele tinha pego, porque assim é o normal, né? A gente erra, se arrepende, volta, faz de novo melhor. E devolve. Por isso que às vezes a vida da gente não anda, né? Porque a gente tá só devolvendo o que já pegou. E aí a gente diz, mas eu trabalho tanto, eu não consigo nem dar conta das coisas, mas eu faço tanto, mas ninguém me reconhece. Ah, esse chorinho é bem meu mesmo. Mas deve ser comum a várias de nós. Porque ninguém reconhece o meu valor. Tá? Quanto tempo você pegou o valor dos outros? Quanto tempo você enganou as pessoas? Quanto tempo você fez errado? Uma hora a conta chega, gente, não tem erro. Você pensa que vai ficar enganando a quem? Nem a você engana. E o caso do homem era esse. Ele tinha roubado tanto. Que daí político no Brasil não sofreu nada em vida, né? Fez. Todo mundo dizia, mas é injusto. E ele saía ileso. Mas é injusto de novo. Ele saía na boa. E ele dizia, não. Aí o que aconteceu? Nasceu uma próxima, arrependido. Não conseguiu devolver nada para ninguém. Ficou louco, comia lixo lá da rua com o nome dele. Por quê? Porque na cabeça dele ele dizia, eu não mereço mais do que lixo. Eu não mereço mais do que lixo. Então ele morava na rua, comia lixo da rua com o nome dele. E ele nem sabia que estava fazendo isso, porque ele estava louco. Triste a história, né? Então que a gente não faça assim. Que a gente saiba que tudo que a gente faz tem respeito a gente mesmo. Então às vezes a gente diz, mas é uma ingratidão da Kátia, ela não me reconhece. Você está devolvendo para ela e você está devolvendo para você mesmo. É um jeito de você se perdoar, mas é difícil a gente entender, né? Porque a gente aponta o dedo e diz, ela é ingrata, é ela que faz. Na verdade é você que está devolvendo. Estou falando isso porque eu passei bem essa situação hoje, tá? Tive uma reunião difícil lá no meu trabalho, meu chefe me humilhou assim. Enfim, eu pensando, o que eu fiz? A gente sempre diz isso, né? Eu não fiz nada de ruim. Agora não fez. Tem uma hora que você devolve, tem uma hora que a conta chega. E o pior, quando você não pode nem falar de volta, quando você tem que calar, é difícil. Então entenda, se você passa por situações assim, como eu passei hoje, como a gente passa várias coisas na vida, às vezes a gente não pode dizer para a família, às vezes a gente não tem como. Ai, meu Deus, tanta situação que a gente passa. É devolução. Esse seu homem lá devolvia desse jeito, mas não adianta devolver desse jeito. Eu vou sofrer. Não adianta. Você tem que fazer de volta e fazer bem feito agora. Mesmo que ninguém te reconheça, mesmo que seja difícil, falem mal de você, mesmo que seja assim, mesmo que você esteja se esforçando. Se a gente for ver, o Chico trabalhou, o nosso Chico, trabalhou a vida inteira no bem. E era doente, gente. Não tinha um dia que ele passasse sem dor nenhuma. Doía o olho, doía as costas, ele tinha arritmia, ele tinha dor de tudo. Quando ele trabalhava. Sempre com aquela carinha doce, sorrisinho. O Divaldo conta quantas vezes que ele ficou até de madrugada fazendo palestra, dando autógrafo, ajudando as pessoas, conversando na fila, e estava com dores horríveis. E sempre com aquele sorrisinho. Eles já são mais elevados, né? A gente não consegue. Mas a gente tem que começar. Comece primeiro a não revidar o mal com o mal. Comece primeiro calando a boquinha na hora que dá vontade de goelar a pessoa. Primeiro cale a boquinha, já é um grande passo. Não
bater de frente, não ficar dizendo assim, o que é teu tá guardado. Ai, porque dá um prazer falar isso, né? Porque assim, quando alguém fala pra gente, dá até um arrepio, quando a gente fala pros outros é tão bom. A justiça divina pega tudo que você faz, tá? Dá um alívio saber que a pessoa tá errando e que vai ser pego, mas enfim, você também está sendo pego, você também está devolvendo, você também está fazendo tudo. Então entenda, em vez de ficar ali se lamuriando, minha vida é muito triste, tudo acontece de errado, meu casamento é ruim, eu não ganho dinheiro, eu não tenho isso. E tem gente que tem tanto, daí já começa a dar uma raiva, né? Tem gente que ganha isso, que ganha aquilo, outro que ganha. Tem gente que nasce até bonito, tem gente que come e não engorda, tem gente que tem tanta coisa boa na vida, que ódio. A gente faz uns negócios desses, cada um tem o que merece, gente, é triste isso, mas é verdade. Tem gente que tem cabelo bom, só precisa pentear e lavar, tem gente que tem que cuidar a vida inteira e tá sempre mais ou menos, não é? Tem gente que tem uns filhos que são umas bestas, estudaram em escola pública a vida inteira, se formaram, ganham o bolso e vão adiante. Tem gente que ganha, mas não anda. Tem gente que vai para a escola só para comer a merenda. Hoje lá na farmácia estavam falando isso. Um perguntou para o outro assim, ué, mas tu não fez o segundo grau, não completou o segundo? Eu fui para a escola só para comer a merenda. Nossa, a gente morre de rir, mas tem casos assim. Então tem gente que ganha bastante, tem gente que ganha pouco, mas é de acordo com o próprio merecimento. Não adianta se dizer assim, porque os meus pais, porque isso começou desde a época dos meus avós. Não, pode parando bem por aí. Todas as coisas da tua vidinha têm respeito só a ti. Sabe, eu penso assim, ó, já pensou a mãe de Pôncio Pilatos, assim, quando ele reencarnou na outra vida, não sabia por que aquele piá ficava lavando as mãos? Por que tu lava tantas mãos, querido? Já tá dando feridinha na tua mão, para! Ela não sabia, ela trouxe ele agora, não sabia do passado, mas daí se ela fosse levar no médico, mas ele não para de lavar a mão, o médico ia dizer, isso aí é toque. Mas de onde que vem esse toque? Por que ele tem isso lá em casa? Ninguém lava a mão assim, aliás, nem lava a mão para comer. Por que esse piá veio assim? Entende? Eu estou dando um exemplo desse para a gente ver que a herança nossa mesmo pode não ter relação com a tua família, pode não ter relação com a tua mãe, com os teus pais, com ninguém. É teu. Aí você nasce e traz umas coisas assim tão estranhas. Mania de ter culpa, mania de ser vítima, mania de acusar os outros. Agora você vai ver, umas manias que a gente traz assim, que o Espiritismo diz, é isso que você veio fazer aqui, vencer as tuas próprias más tendências. Não é assim? Uma vez, né, Kardec ele perguntava para os espíritos assim, ele era tão tinhoso que ele não acreditava. Ele perguntava 10 vezes a mesma pergunta e os espíritos respondiam em várias línguas diferentes porque ele não se contentava. Claro, né? Porque ele queria provar que tudo isso era uma balela e ele não conseguia provar nunca. E tanto não conseguiu provar que ele mesmo disse, mas é um espetáculo. Essa boa nova é um espetáculo, esse espiritismo é a coisa mais incrível que eu já vi. E ele daí criou e compilou essas obras maravilhosas que a gente segue hoje. Nossa, quase esqueci o que eu ia contar. E ele perguntou para os espíritos, tá, tem religião que deixa o cabelo comprido, a gente reconhece, esse é de tal religião. Tem religião que tem esses rituais e a gente reconhece, esse é dessa religião. Tem religião que usa sinais, que usa aliança, que usa alguns adornos que dá para saber que é daquela religião. E nós não temos nada. O que reconhece? Como é que se reconhece um espírito? E a espiritualidade respondeu para ele, se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em vencer as suas próprias más tendências. Ele não falou se reconhece porque são uns anjos de criatura, porque não são. Se reconhece porque eles vão a vida inteira lutando. Vão, cada um no seu ritmo, cada um na sua velocidade. E não dizendo assim, você tem que melhorar isso, você tem aquilo, você... Não, é eu melhorar isso, eu melhorar aquilo. O espírita vence as suas próprias más tendências e educa os filhos. Os filhos a gente tem que fazer, porque veio na nossa casa, a gente está vendo as tendências da criaturinha, como diz o Divaldo, os pequenos demônios nascem nos nossos lares e a gente tem que educar, mas só as crianças. Os irmãos, os vizinhos, os parentes, os amigos, os chefes, o pessoal lá da empresa, tu não tem nada com isso. A tua luta é contigo mesmo. E o que o Emmanuel coloca aqui é,
Se você quer usar o nome de Cristo, como Pilatos perguntou ali para ele, mas tu é rei? Né? Como é que está a sua situação? Se tu usa o nome do Cristo para dizer, se Deus quiser, se Jesus quiser, Jesus quer sempre, Deus está sempre a favor, mas você está fazendo o que deve para receber isso que você quer? Ele diz, ai, se tudo der certo eu vou passar naquele concurso. Você estuda? Não, Jesus vai me ajudar. Pode ser. Pode ser que ele te inspire, pode ser, é possível, mas você tem que abrir um livro para estudar, criatura. Você tem que saber as regras do concurso, no mínimo. Você tem que fazer alguma coisa por si, entendemos? A gente fica dizendo assim, se Deus quiser, Jesus me ajude, muito fácil usar dos recursos dele, muito fácil. Aí se não der certo também, né, não era para ser, né, Jesus não me ajudou, não é bem assim. Aí a gente diz, eu vou fazer uma reza, eu vou no centro todo dia, eu quero achar um marido bom, ele vai trazer para mim. Tá, agora tem que ver o negócio. Você tem merecimento? Você é uma esposa boa? Você merece um marido bom? Só se você for uma esposa boa. Aí ele diz, se Jesus me ajudasse. Aí vem aquele que você diz, Deus, que me livre, olha que me apareceu. É o que você merece nesse momento. Se você quer uma coisa melhor, lute consigo não, lute com os outros, porque a gente quer goelar os outros, quer dizer, essa palestra, e fulano que devia ter ouvido, isso aí não era pra mim. Às vezes eles me perguntam assim, eu queria tanto mostrar isso aí pro meu irmão. Ouça primeiro de novo, depois mostre pro teu irmão. Ele tem mania de querer lutar com os outros antes de lutar consigo mesmo. Entenda, se tu quer um marido melhor, você vai ter que ser uma pessoa melhor. Se tu quer um filho melhor, um emprego melhor, mais dinheiro, essas coisas tudo que a gente quer, né? Qualquer coisa, você vai ter que fazer por merecer. Ficar usando de recursos dos outros, assim como a gente se vale de dizer, Jesus me ajude. Ajuda sim, mas cada um tem a sua parte. Lembrei agora da historinha do Chico que foi viajar de avião, vocês lembram da historinha? Ele estava lá, daí o avião começou a sacudir, e daí todo mundo gritou, daí ele gritou também, valeu-me Nossa Senhora! Daí o irmão disse, que é isso? Apareceu bem na frente dele, coisa mais ridícula, você gritando aí, tá assustando os outros, mas eu tô assustado. Ele disse, mas você não acredita na vida? Daí ele disse, eu acredito, mas eu tô com medo, os outros estão gritando, eu vou gritar também. Daí ele disse, nós corremos risco de morte. Ele disse, pois morra com educação. Gente, esse era o Chico, que trabalhava só pro bem. O Emmanuel facilitava para ele? Não. A vida também não vai facilitar para nós, porque a gente vem aqui, porque a gente bebe 12 litros de água fluidificada, porque a gente reza, porque... Não! Sabe? A gente faz umas coisas e já quer que Deus pague rápido. Mas eu tô fazendo! Eu fui dar palestra essa semana em um centro pequenininho em Jacinto Machado. E as queridas, elas, como lá é um pouco longe, elas fazem um cafezinho depois do centro, bem bonitinho assim. E daí, na hora do cafezinho, a gente conversa. E elas bem faciliam me contando, porque o assunto lá versava também sobre rezar, sobre você proteger sua família, sobre você limpar as coisas que você faz em casa. A gente pensa mal, fala mal dos outros, não quer que a casa fique toda cheia de miasmas, melecas e energia ruim. Daí o assunto era esse. Daí eu disse, quando você chegar em casa hoje, entre em cada cômodo da tua casa e vai rezar. E sabe o que elas estavam me falando na hora do bolinho? Ai, Maquele, eu gostei tanto que você falou, hoje eu vou entrar em casa e vou rezar, e eu rezo com o Frei Gilson. E me falaram tanto que elas rezavam com o Frei Gilson de madrugada, não sei o quê. Hoje fui ver o Frei Gilson. Gente, acordei. E eu tinha pensado assim, se eu acordasse, né? Eu não vou botar o relógio despertar, né? É 4 horas da manhã. Mas se eu acordar, mas pensei assim, qual é a chance de eu acordar 4 horas da manhã? Não acordei, gente. Acordei bem acordado, não conseguia mais dormir. Acendi a luz de bom, já que eu acordei, né? Eu tinha feito essa proposta. Olha se não foi meu anjo que me acordou, né? Mas já que eu tinha feito a proposta, vou ver o que esse Frei Gilson fala. Gente, tão legal. Sabe quantas pessoas tinha na live dele no Instagram? 198 mil pessoas rezando. E eu achei a coisa mais incrível todas, 4 horas da manhã.
e ele lá rezando numa disposição. Claro que ele faz o bem, tá ali na energia do bem, né? Daí a gente não faz nada, não reza nada, fala mal de todo mundo, tá ali morrendo, tá sempre esgualepada e quer ficar bonito e ágil como os outros que fazem o bem. Não dá, não dá. Só dizer Jesus me ajuda, não vai dar. Ele ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. Reze. Se não sabe rezar, às vezes eu me pego pensando, mas gente, eu não queria rezar assim, Pai Nosso, Ave Maria, eu queria rezar mais, daí eu começo a rezar, e daí eu rezar é um pensar, não sei o quê, quando eu vejo eu já estou pensando no barulho do gato lá fora, no carro que estacionou, meu vizinho deve ter chegado agora, daqui a pouco eu tenho que fazer isso, eu devia ter ligado a máquina, quando eu vejo a reza já foi, porque eu pensei tanta coisa, começo de novo, então faça, eu estou contando o meu caso, é bem simples assim, mas é para você ver, ninguém nasce sabendo. Tudo a gente começa do começo. A gente é responsável sim pelo que fala, pelo que pensa, pelo que fofoca dos outros, pelas coisas que faz. Até um ato desse, isso vai existências afora. Não fica só nessa existência. Então tenha essa consciência para si. Entenda que a responsabilidade é tua. Não adianta dizer Jesus, Deus. Eles já são elevados, eles já fizeram a parte deles. Pode te ajudar? Sim. Sempre, mas você tem que fazer a tua parte, você tem que fazer aquele pedaço que cabe a ti. É como ele disse aqui, Jesus já tinha feito a evolução dele, o processo dele já estava todo pronto, ele não precisava provar nada para ninguém, tanto é que Herodes quis disputar poder com ele, ele calou. Herodes até achou ele bobo. Aí ele saiu perdendo porque Herodes achou ele bobo? Não, porque Herodes que tinha que fazer toda a evolução dele, deve estar evoluindo ainda, patinando ainda. Nem sei, né? Estou inventando isso, mas estou imaginando. Mas Jesus já fez a parte dele, já evoluiu e já ajuda. E você? Está aí reclamando de quem? A gente tem mania de reclamar de tudo e de todos. A pessoa não pode dizer um não pra gente, a gente já fica bicuda. Eu disse não pra mim. A gente já fica ali, não sei. Eu perdoo, mas não quero olhar. Lembra que a menininha leu aqui na frente? A gente perdoa, mas não esquece. E outra coisa que ela leu ali que eu achei tão interessante, a pessoa que faz 10 projetos por dia e não tira nenhum do papel. Eu vou emagrecer, eu vou parar de fofocar dos outros, eu vou fazer... Não faz nada. Aí diz para Jesus, se tu quisesse, tu tinha me ajudado, porque eu vou lá no centro beber tudo aquilo de água. Mas tu acha que tá fazendo um favor para Jesus de vir aqui numa escola para aprender a ser melhor? Ai, tudo a gente acha que é favor. Tudo a gente diz, Deus, eu rezei tanto para você, você não me deu. Não é nada favor para eles, gente. Eles já evoluíram. Esses espíritos que a gente pede, que fala, já fizeram a parte deles. Faça a tua. Daí quando a gente vai se comparar, a da gente fica tão para trás, né? Nossa, mas eu tenho que começar tão do zero. Eu tenho que começar fechando a minha boca. E às vezes, olha, eu tô falando por mim mesmo, eu, Maquele. Às vezes eu tenho que fazer assim, não. Porque senão eu falo, mas língua comprida que eu tenho. Meu Deus. Assim, às vezes eu fico o dia inteiro caprichando, chega lá no fim do dia eu falo. Não adianta nada. Não adianta nada. Mas é um treino pra mim, é um treino. Qual é o treino pra você? Qual é a tua má tendência que te puxa pro buraco? O que tu faz que te leva a perder o efeito daquilo que tu já estava resgatando, sabe? Às vezes a gente já tá pagando ali, bota tudo a perder, fez tudo de novo. Ontem a gente estava lembrando de um caso, de um livro do André Luiz, sabe? André Luiz, ele aprendeu tanta coisa e tal, e daí ele ouvia muitas histórias onde ele ia, porque ele queria contar, né? Ele queria escrever para quem estava encarnado. E uma história que ele contou do rapaz que era médium e tinha vindo reencarnado e tinha prometido cuidar dos 5 espíritos que ele tinha judiado na vida passada. Já deve ter feito nas outras também. E ele prometeu isso, não, eu vou fazer. Nessa, agora eu entendi que eu fiz muito errado para eles. Eu prometo, pode me mandar os 5 que eu vou dar jeito. Eu não vou casar. Eu vou me dedicar ao espiritismo, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou me dedicar ao bem, eu vou cuidar dessas crianças, já que eu extraviei eles a vida aí, eu vou educar conforme as regras, eu vou fazer tudo, tá? Daí ele reencarnou, daí chegou ali, era muito difícil a vida para ele, porque desde pequeno ele já ouvia, claro, ele tinha prometido ser médium e fazer tudo certo, então ele começou bem cedo.
Aos 12 anos ele já frequentava o centro, porque senão diziam que ele era louco, e aí ele foi trabalhando. Aos 24 ele estava fazendo tudo certo. Os irmãos dele morreram, um irmão e uma irmã morreram e deixaram os filhos para ele. Vieram os 5 espíritos, tudo conforme ele mesmo tinha programado. Vieram para a casa dele, os 5, ele tratou mesmo, era uma pobreza, e ele tinha dito que ia ser assim, sem dinheiro, para ele não se escapar. Ele fez tudo certo. Quando chegou ali perto dos 30, deu um revertério, ele começou a dizer: para quê? Eu sou burro mesmo, essas crianças nem são minhas, tô aí cuidando de filho dos outros, tô perdendo a minha vida, nunca fui num baile, nunca conheci uma mulher, não tenho uma namorada, eu sou um burro mesmo, fico aí. Largou as crianças de novo, foi atrás de mulherada, achou? Claro que achou. Foi atrás de cachaça, se sumiu, não dava mais o dinheiro dele. Tô aí gastando meu dinheiro, trabalhando igual um condenado para sustentar essas crianças que nem meu não são. Botou tudo a perder. Essa é uma historinha que o André Luiz contou lá no livro dele, de verdade. Não bote tudo a perder. Talvez você esteja fazendo tudo certo, e aí tu diz: mas não adianta nada, minha vida não melhora nunca. Mas você pediu essas coisas, e é isso que vai ajudar você, é isso que vai te colocar em outro patamar, é isso que vai fazer você melhorar. Mas você tem que levar até o final. Se der a louca e você se arrepender, perdeu de novo. Não faça isso. Vá até o final. Leve a tua vida até o final. Leve essa proposta que você tem. Cada um tem uma, né? Não dá pra dizer assim: mas passou em branco as nuvens, nunca teve nada de errado na vida. É mentira, é mentira. Isso aí é só historinha pra contar no Instagram. Tá sempre linda, tá sempre bem, tá sempre... Não. A gente tem umas coisas bem feias pra passar na vida, a gente passa uns perrengues bem doídos, a gente pode não contar pros outros, mas passa. Ninguém tem a vida tão bonita assim. Onde eu ouvi a frase engraçada: ninguém é tão bonito quanto a foto de perfil e nem tão feio quanto a foto da identidade, né? É assim, nem uma coisa nem outra. A vida da gente também não é tão boa assim, nem tão ruim assim, não vamos exagerar. Todo mundo tem uma vida meio mais ou menos. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tem dia que tá péssimo, e assim a gente vai vivendo. Mas faça o teu melhor, vai fazendo um pouquinho de cada vez, você vai conseguir, Que essa história do rapaz fique aí no teu ouvido, não desista, não desista, porque pode ser que tudo isso que você está passando agora estava ali no teu programa e você está dando conta. E ele dizia: o que adianta? Por que ele pensava isso? As crianças eram tinhosas, roubavam fruta dos vizinhos. Ele dizia: o que adianta? Eu não estou conseguindo educar, mas estava. Eu não estou conseguindo dar conta disso aí, mas estava. Eu não ganho dinheiro nem para o nosso sustento, mas estava dando certo. Estava certinho conforme o programado. Ele dizia: eu estudo e não consigo passar nesses concursos. Ele queria crescer, porque ele já tinha sido muito rico. Mas por ser muito rico, tinha botado tudo a perder. Então ele mesmo tinha se prometido em ter aquela vida ali regradinha, certinha com as crianças. E as crianças é que iam dar o dinheiro para ele. Porque eles iam estar tudo certinho, eles iam passar na faculdade fácil, eles iam ter uma vida muito boa, eles iam casar, e mais no final da vida, depois dos 40 ali, ele ia achar o amor da vida dele, tava tudo certinho, ele só tinha que passar por aquilo. Aí ele botou tudo a perder, aí não teve nada. Aí quando desencarnou, o que eu fiz, já estava feito. A gente não nasce com o roteiro pronto, não vem certinho ali. Aguente mais um pouco, que é só mais isso. Não. Isso seria facilidade demais para nós. Ou dificuldade demais para nós, né? Saber assim: agora vai começar a tua aprovação. Amanhã, tá, Cátia? Começa, tu já vai ficar desesperado hoje. Meu Deus, eu não tenho coragem. Sim. Me lembrei agora. Gente, no início do ano eu cortei demais a minha unha do pé. Cresceu aquela carne por cima. Alguém já teve isso? É horrível. Horrível. Como eu trabalho em farmácia, eu já tinha visto milhares de vezes as pessoas chegam lá mancando, sofrendo. Eu morria de medo disso. Daí esse ano eu fiz, eu mesma. Peguei o cortador, cortei demais. Sabe, tava sem óculos, queria fazer rápido. Desgraça. E daí todo mundo me dizia: tu tem que ir na podóloga. Deus que me livre. Gente, eu sofri mais de 40 dias porque não tinha coragem de ir na podóloga. Quando fui, em uma cortada, ela tirou a dor. Quase morri, né? Quase morri, chorei, fiz escândalo, mas deu, saí de lá andando sem dor,
40 dias sofrendo. Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente não quer fazer o que tem que ser feito, porque não tem coragem. Eu não vou, isso é muito difícil, eu não vou fazer. Quando você faz, acabou. Mas tem que fazer. Aí fica não, vai ficar sofrendo 40 dias, 40 anos, 40 existências. Faça o que tem que ser feito. A responsabilidade é só tua. Só tua. Quando você desencarnar, tua mãe vai estar lá rezando por você, feliz da vida. A gente espera que seja assim, né? Que dê tudo certo, assim, que tua mãe vai estar lá. Mas a responsabilidade da vida é tua. Ela vai dizer, meu filho, tomara que ela diga assim, que bom que você conseguiu, tomara que seja esse o assunto. Se não for, ela vai dizer, meu filho, que bom que você veio, pena que você perdeu tanta oportunidade, mas na próxima, tomara que o assunto seja assim, espetáculo, você conseguiu fazer, que bom. Não dá para medir o sucesso da gente por dinheiro, por beleza, por relacionamento, por casa na praia, vou pensando tudo aqui que eu gostaria de ter, por viagens que já fez, países que já conhece, reconhecimento, assim, não dá para medir sucesso. Não é isso. Isso tudo vai ficar aqui. Tu nem vai se lembrar quando desencarnar, tu não vai se lembrar. Agora tu vai se lembrar das coisas que fez e deixou de fazer. O homem foi catar lixo lá na rua que tinha o nome dele. E ele ia todo dia, como um compromisso. Ai, que a gente não passe por isso, que perda de tempo, que a gente tenha coragem de fazer as coisas mesmo e dar jeito na vida. Combinamos assim? Viram como era importante? Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ficar com essa coragem, porque agora nós estamos saindo daqui cheio da coragem, que essa coragem permaneça conosco, que os nossos anjos guardiães fiquem aqui, o zuzu no nosso ouvido, que cada vez que a gente for cair pro lado errado, que eles nos tragam de volta. Pensou que proposta boa? Não errar. Nossa, seria um espetáculo. Que os nossos anjos possam fazer isso por nós, porque eles reencarnaram para isso, a gente que não ouve eles, e que a gente possa ter essa coragem de seguir assim, do jeito que a gente está agora, ó. Ninguém está triste, a gente está feliz, cheio de coragem para ir para casa e resolver tudo aquelas pendências que estão lá, né? Porque, oh meu Deus, como a gente tem pendência na vida, né? Mas chega em casa, não brigue, tá? Porque quando a gente abre a porta, a gente diz, não lavar a louça, gente. Esse cachorro aqui dentro de casa, olha o tapete ali, olha o pelo do gato ali em cima do sofá. A gente já começa, né? Então não faça, não faça. Hoje, pelo menos, não faça, né? Vai abençoando, vai iluminando, vai levando essa alegria para dentro da tua casa, para que as coisas vão mudando. É assim, bem assim. Lá em casa é bem assim também. E outras coisas mais que eu nem contei, né? Que a gente vai falando e depois se arrepende. Enfim. Que essa alegria fique dentro do teu coração e que você seja uma bênção essa semana. Até semana que vem, quando você vem aqui buscar a bênção de novo. Combinamos assim? E é claro que vocês podem levar essa bênção para casa. Meu marido vai distribuir ali os cartõezinhos que tem o nome do nosso canal. A gente grava tudo essas palestras e posta lá no YouTube. Porque tem gente que não pode vir aqui. Às vezes não pode porque não conhece, às vezes não pode porque tá cheio da depressão, às vezes porque acha que a gente é macumbeiro e tem medo de vir aqui mesmo. Então, de alguma maneira, a pessoa vai receber essa mensagem lá e vai fazer bem, como fez para nós hoje, vai fazer bem para a vida dela. E se ela receber ali no celular, melhor ainda. E aí, se a gente puder ajudar, a gente recebe os méritos, já pensou? Essa é a melhor parte. Então, entre lá no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ali tem 2 canais. Você entra lá e se inscreve nos 2, para eles ficarem fortes. Por quê? O YouTube é uma empresa. É claro que quanto mais gente tem inscrito no canal, mais ele diz assim, ó, se as pessoas estão se interessando por esse assunto deve ser bom. E ele mantém o canal e vai disparando mensagem para tudo quanto é lado. E se você assiste as palestras ou dá like, sabe aqueles joinha, faz algum comentário lá, o YouTube entende mais ainda, esse assunto é bom, vamos espalhar por aí. E aí a gente vai fazer essa boa nova circular por aí, vai fazer bem para os outros. E fazendo bem para os outros, é óbvio que a gente faz bem para a gente mesmo. Atrás do cartãozinho tem uma mensagenzinha. Elas são todas diferentes. Essa mensagem é especial do teu anjo para ti. Que assim seja.